Filipenses capítulo 3, versos de 1 a 11, abra sua Bíblia, leia comigo. Vamos entrar agora no modo vigilante, que nós possamos nos atentar à palavra de Deus. Filipenses 3, versos de 1 a 11. Diz assim a palavra do nosso Deus. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu descreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus. E não confiamos na carne, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Baixe a sua cabeça, por favor. Santo Deus, eterno Pai, nesse momento, ó Pai, eu oro a Ti, que o Senhor possa nos exortar através da Tua Palavra, que o Senhor possa abrir as nossas mentes para que nós venhamos, ó Pai, a compreendê-la. Que tudo que venha a ser dito aqui seja para a honra e glória do Teu santo nome, que tudo, Senhor Deus, que seja dito na noite de hoje, seja para confrontar o nosso pecado, ó Pai. Circuncida, ó Pai, o nosso coração, ó Pai, para que nós possamos pôr em práticas tudo aquilo que o Senhor tem a nos falar. Assim te oro e te agradeço, em nome santo de Cristo Jesus. Amém. Na quinta-feira passada, o pastor, ele impôs o capítulo 2 e terminou. E o sermão, ele veio dizendo que era justamente sobre as pequenas coisas na qual nós deveríamos fazer, né? Eram os anões. Então, assim, ele impôs para nós essa condição de que Epafrodito, ele tinha algo a fazer, mesmo que pequeno, mas de extrema importância. E assim ele finaliza o capítulo 2. E agora nós partimos para uma nova etapa da carta de Filipenses. Paulo agora ele nos exorta para que nós venhamos a nos alegrarmos no Senhor. Para que nós venhamos a realmente compreender todas as coisas que é sofrer com Cristo e mesmo assim ter amor no coração. No outono de 1944, um homem chamado Hiro Onoda recebeu uma ordem direta do seu comandante no exército imperial japonês. Ele foi enviado para a pequena ilha de Lubang, nas Filipinas. A ordem era clara: você está proibido de morrer por suas próprias mãos. Pode levar 3 anos, pode levar 5, mas aconteça o que acontecer, nós voltaremos por você. Continue lutando. Poucos meses depois, em 1945, a Segunda Guerra Mundial terminou. O Japão se rendeu. Os aliados jogaram milhares de folhetos de avião sobre as selvas filipinas, dizendo: a guerra acabou, saiam das montanhas. Mas Onoda olhou para aqueles panfletos e pensou: isso é propaganda enganosa dos inimigos. Eles querem que eu me renda, eu sou um soldado de elite. Eu tenho um currículo de lealdade e não vou quebrar o meu pacto. Irmãos, Hiro Onoda passou os próximos 29 anos escondidos na selva. Ele sobreviveu comendo bananas podres, raízes e roubando gado dos camponeses locais. Ele matou cerca de 30 civis filipinos em combates armados. Crente de que estava defendendo seu imperador,
ele vigiava cada canto da floresta, cada folha que se movia. Ele achava que era o inimigo. Ele dormia com o rifle engatilhado no peito. Foram quase 3 décadas de puro zelo, sacrifício extremo, noites em claro, fome, dor e uma disciplina religiosa impecável. Até que no ano de 1974, um jovem viajante japonês conseguiu encontrá-lo na selva e o convenceu de que o Japão de fato havia se rendido 30 anos antes. O governo japonês teve que localizar o antigo comandante de Onoda, que já era um homem velho e aposentado, e mandá-lo até a ilha de Filipinas, vestindo o uniforme militar para dar a Onoda uma última ordem. A guerra acabou. Entregue suas armas. Quando Hiro Onoda saiu da selva, em março de 1974, de uniforme rasgado, mas segurando seu rifle perfeitamente limpo e suas últimas munições guardadas, ele sofreu o maior choque que um ser humano poderia sofrer. Ele descobriu que todo o seu sacrifício, todas as suas noites de vigília, todas as suas disciplinas e todo o sangue que ele derramou não tinha sido absolutamente servido de nada. Tudo aquilo que ele considerava lucro e orgulho da sua vida, na verdade, tinha sido um terrível desperdício. Ele lutou uma guerra que já havia sido vencida. Ele se sacrificou para o império que já tinha assinado a paz. Toda a sua justiça como soldado era, na realidade, um grande prejuízo. Eu começo essa história real porque ela é reflexo exato da tragédia da religiosidade humana. O mundo está cheio de heroes onodas espirituais, pessoas que estão dentro das igrejas travando uma guerra diária contra a carne, se sacrificando, jejuando, cumprindo regras, limpando o seu rifle da moralidade, crentes de que estão acumulando bônus e créditos diante do tribunal de Cristo. Pessoas que passam a vida inteira escrevendo linhas perfeitas em seu currículo religioso, sem perceber que a guerra já foi vencida por Cristo na cruz do Calvário. Elas rejeitam a paz que já foi assinada pelo sangue de Jesus, porque confiam que o seu próprio esforço na serva da vida é o que vai salvá-las. O apóstolo Paulo, no texto que lemos hoje, faz exatamente isso. Ele abre o livro de contabilidade da sua vida e nos mostra o dia em que ele saiu da selva da sua própria justiça. Ele tinha o melhor currículo religioso da época, mas quando ele olhou para a cruz de Cristo, ele percebeu que todo o seu esforço era inútil. Nessa noite, nós vamos entender que nada que venhamos a fazer, qualquer tipo de esforço que não venha de Cristo, de nada adianta. O título da mensagem é O Perigo do Lucro que Vira Perda. A proposição é simples, direta, mas vai confrontar o seu orgulho. Só podemos ganhar a Cristo quando abrimos mão de confiar em nós mesmos. Se você quiser descobrir o que o apóstolo Paulo fez com o currículo de elite dele, e qual a palavra chocante que ele usou para descrever a sua própria religiosidade, abra sua Bíblia comigo em Filipenses e vamos debruçar-nos sobre o primeiro versículo. O ponto pastoral contra os ladrões da graça, versos de 1 a 3. O versículo 1, Paulo agora ele vai mudar o tom do seu discurso. Paulo agora ele vai sair do modo relato para nos fazer algumas ordenanças na qual nós venhamos a vigiar. Só que ele inicia, meus irmãos, dizendo algo que é muito sucinto e é uma das chaves dessa carta, que é justamente a alegria. Então Paulo começa esse capítulo nos dando uma ordem: alegrem-se no Senhor. E ele faz isso porque sabe que uma igreja que não se alegra na suficiência de Cristo se torna o alvo perfeito para falsos mestres. Se a nossa alegria não estiver ancorada em quem Jesus é, nós começamos a busca motivados de orgulho no que nós fazemos. Então assim, meu irmão, a palavra hoje, ela é autoexplicativa. O capítulo 3, ele vai se explicar por inteiro. Bastava somente eu pegar e ler como foi feito, e ele mesmo já ia dizendo o que iria acontecer. Mas Paulo, ele vai
fazer com que a gente pare e reflita, né? Que nós devemos nos alegrar no Senhor. O homem que vem preso, trancafiado, chicoteado, passando por vários problemas, ele diz: alegrei-vos. Alegrei-vos no Senhor. E esse primeiro versículo tem um impacto gigantesco na nossa vida, porque Paulo ele vai nos mostrar logo mais no ponto B que existe algo a ser feito, existe algo a ser refreado nas nossas vidas, existe uma cautela que o crente ele tem que fazer. Então o ponto B, Paulo vai dizer que para ele não desgosta, e é uma segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Paulo agora vai reescrever novamente algo que ele já escreveu para essa igreja em Filipe. Não existe um relato dessas palavras, mas Paulo vai nos instruir que nós devemos nos acautelar. Versículo 2. Acautelai-vos dos cães. Paulo começa o versículo 2 com um gesto impressionante, né? Ele vai dizer que cuidado com os cães. Naquela época o cão não era um bichinho de estimação de sofá, era vira-lata de rua, impuro, agressivo, transmissor de doença. Paulo vai usar algo que os próprios judeus, os fariseus, eles faziam com os gentios. Eles chamavam os gentios de cães, porque para eles os cães eram impuros. Então Paulo vai discorrer sobre isso, dar uma característica dentre três, para que nós venhamos a entender que Paulo está confrontando algo que está acontecendo dentro da igreja de Filipe. Paulo vai nos exortar para que nós venhamos a ter cautela sobre essas pessoas. 2 Pedro 2,22 Pedro no seu discurso vai usar também essa mesma colocação a respeito do cão. O cão torna-se ao seu vômito, que é uma menção de Provérbios 26. Eu vou me lembrar ao decorrer da mensagem. Mas Pedro vai relatar justamente isso. E Paulo ele usa essa questão para que nós venhamos a perceber quem está ao nosso lado. O ataque aqui não é de fora para dentro. O ataque aqui é de dentro para fora. Existiam pessoas aqui infiltradas no meio da igreja de Filipos. Paulo não vai tratar pessoalmente, de passo a passo, isso como ele faz em Gálatas, porque a igreja de Filipos, como a congregação de Nova Metrópole, já é instruída a respeito. Teologicamente, eles já eram fortalecidos, mas estavam passando por esse problema. Então, Paulo vai advertir que nós devemos acautelar-vos justamente com esse tipo de pessoa. Mas por quê? Porque ao exigirem rituais para a salvação, eles estavam contaminando a igreja e atacando o puro evangelho. Então, existia algo, um pano de fundo, com essa declaração de Paulo. E ele prossegue. Cuidado com os maus obreiros. Eles trabalham muito, viajavam léguas, faziam reuniões, mas o trabalho deles era destrutivo. Eles pregavam a salvação pelas obras. Irmãos, nem todo mundo que trabalha muito na igreja está trabalhando para Deus. Esse ponto dos falsos obreiros, dos falsos mestres, das falsas pessoas que instruem é algo perigosíssimo dentro da igreja. Isso já vem desde a idade dos primeiros cristãos, isso já vem de muito tempo. Então Paulo vai advertir, cuidado com os maus obreiros. Eles podem fazer com que a sua vida possa ir de água abaixo, fazendo que alguma coisa seja acrescentada ao evangelho. Existia ali um temor de Paulo para o que estava acontecendo. E isso é perigoso, irmãos. A gente sabe disso porque quando a gente para observar o que acontece na nossa vida,
ou alguém que já passou por outras igrejas e já se depararam com algumas pessoas que, às vezes não por má vontade, mas por falta de um senso espiritual, por conta daquilo que está falando ou está dizendo, mas muitas das vezes usado pelo próprio inimigo, porque isso, querendo ou não, é o mal que assola as nossas vidas. São pessoas que querem desvirtuar a igreja, que querem levar a igreja a um declínio espiritual, e eles fazem isso. Eles ensinam coisas que não condiz com a salvação através de Cristo. E ele chega, Paulo, na terceira característica, que é cuidado com a falsa circuncisão. Cuidado com a mutilação. Paulo quer dizer que aqueles que ali estão, eles são simplesmente os mutilados, não são circuncidados. No grego, Paulo faz o trocadilho brilhante, né? Foi o que eu coloquei aqui. A palavra para circuncisão legítima é peritomê, corte da aliança. Isso é o verdadeiro circunciso. Mas Paulo chama o que eles faziam de catatomê, que era uma mutilação, um retalhamento inútil da carne. Os pagãos da época faziam essa retaliação. Alguns deles faziam esse tipo de ritual. E o que Paulo está dizendo? O ritual deles na carne agora não passa de um corte de faca sem valor espiritual nenhum, como os ritos pagãos. Então Paulo traz 3 características. À primeira vista parece que são 3 pessoas distintas, são 3 grupos que ali estão, mas não. Paulo está falando de um único grupo que se infiltrou na igreja e agora quer deturpar tudo aquilo que já havia sido construído. Outrora, no capítulo 1, verso 17, Paulo ele vai combater certos tipos de... Paulo vai dizer o seguinte: aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente julgados suscitar tribulação às minhas cadeias. E agora Paulo ele vai implicar justamente o que está acontecendo naquela igreja. Então assim, irmão, aqui é tudo obras da carne. Tudo aqui é uma obra feita justamente para que o nome do Senhor não seja glorificado. O versículo 3, Paulo define quem é o verdadeiro povo de Deus. É um contraposto a essa tríplice acusação que ele vai fazer a esse povo fariseu, que agora se encontra deturpando o nome do Senhor. E Paulo agora ele vai fazer o contraposto. Então agora ele vai trazer 3 marcas que destroem o legalismo. Servimos a Deus em espírito, nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Servimos a Deus em espírito. Nosso culto não depende de ritos externos, rígidos ou de geografia, mas de habitação do Espírito Santo no coração. Nos gloriamos em Cristo Jesus. Nosso único orgulho, nossa única jactância é a cruz. Não temos nada de bom em nós mesmos para apresentar. E Paulo vai trazer agora a não confiança na carne. Certo teólogo vai dizer que Paulo apresenta esses 3 tipos de pessoas lá no versículo 2, mas existe algo que não está implícito, que é muito pior do que os cães, do que os falsos mestres e do que os da circuncisão, que ele vai dizer que é justamente a carne. A nossa carne ela é pior do que qualquer uma desses 3 tipos de pessoas. Certa vez, pensando eu sobre as questões do que eu posso fazer, do que eu não posso fazer, me deparei justamente com as obras, né, da minha carne, tudo que já passei, tudo que já vivi, refletindo sobre esses versículos, refletindo sobre o que o Senhor tem feito na minha vida, sobre a confiança, sobre parar um pouco, tentar enxergar o que o Senhor tem feito, não só na minha vida, mas na vida dos irmãos que aqui estão. E eu vejo que realmente a carne, não confiar na carne é algo de extrema importância. Porque se nós nos deparamos, a gente vai
desaguar num legalismo que tem tudo a ver com o que foi dito lá na introdução, que muitas das vezes nós estamos aqui dentro da igreja pensando em agradar pessoas, aquela pessoa que parece, mas não é, parece que lê, mas não lê, parece que ora, mas não ora, parece que é santa, mas não é. E esses versículos me fazem pensar que eu tenho que olhar para a cruz, olhar para Cristo, vigiar, estar atento ao que está acontecendo, me impor nos momentos necessários, mas de forma nenhuma me deparar com o uso e tudo aquilo que a carne pode trazer de malefício. Então, essa primeira introdução, esses primeiros versículos, vai nos fazer realmente meditar para que a gente venha a entender um pouco mais o que Paulo está tentando nos dizer, porque logo mais no 4 e 6, depois que ele vai dizer a respeito da carne, Paulo ele vai trazer o seu currículo. Paulo ele vai dizer tudo aquilo que ele ganhou por ser e o que ele correu atrás após. Então agora Paulo ele entra no terreno dos seus oponentes. Ele diz: vocês querem falar de currículo? É sobre a carne? É sobre isso? Porque ele vai dizer que se vocês pela carne podem fazer alguma coisa, eu muito mais. Se vocês querem combater o que nós pregamos que é Cristo, porque vocês pensam que as obras da carne podem fazer alguma coisa, então eu muito mais. Eu muito mais posso me gloriar nessa carne que vocês tanto prezam. Então Paulo ele vai justamente trazer tudo aquilo à tona que não fica claro, porque assim, é uma das vezes que Paulo, ele, fora o capítulo 9 e o 22 de Atos, na qual ele se defende, aqui Paulo ele vai dizer realmente quem ele é, o que foi que ele ganhou. Então ele vai dizer o seguinte: o que foi que Paulo herdou de berço? Circuncidado ao 8º dia, judeu legítimo, cronometrado pela lei. Paulo era legítimo. Nasceu ao 8º dia, foi circuncidado. A faca o transpassou. Da linhagem de Israel, sangue puro, herdeiro direto das promessas de Abraão. Isso ele herdou. Da tribo de Benjamim, a tribo de elite que deu o primeiro rei a Israel, a tribo que permaneceu fiel a Davi. Hebreu de hebreus, criado na cultura, na língua e na tradição escrita, sem se misturar com o paganismo do mundo. Até aí foi o que Paulo herdou. Paulo vem e traz o seu currículo: eu herdei isso aqui. A pureza, de onde eu vim, então isso aqui eu herdei, mas tem o que eu fiz pelo meu esforço próprio, que foi quanto à lei, eu sou fariseu, membro da seita mais rigorosa do judaísmo. Ele guardava os mínimos detalhes da tradição. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja, ele não era um religioso morno. Ele usava a força para defender o que achava ser a verdade. Ele caçava cristãos para provar seu amor à sua religião. Está falando de igual para igual. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Aos olhos de qualquer tribunal humano, ninguém conseguia colocar o dedo na vida de Paulo para acusá-lo de quebrar a moralidade judaica. Então existe um peso nesse argumento, meu irmão. Paulo destrói o argumento do complexo de inferioridade. Ele não rejeita a religião da carne porque falhou nela. Pelo contrário, ele obteve o êxito maior. Até então, Paulo era um perseguidor da igreja, fariseu. Até o capítulo 9 de Atos, Paulo era esse tipo de pessoa. Ele não rejeitava a religião porque ele falhou. Ele chegou no topo do Everest da moralidade humana. Ele era o padrão ouro. E a conclusão teológica dele é avassaladora. O topo da montanha do esforço humano continua infinitamente longe da santidade exigida por Deus. Ele vai dizer, meu irmão, tudo que eu tenho, tudo que eu herdei e tudo que eu corri atrás até então, de nada valeu a pena.
Se o irmão Paulo visitasse a nossa igreja hoje, antes da sua conversão, nós o colocaríamos na liderança imediatamente. Parece. Ele tinha teologia, moralidade, dedicação e zelo. É o parecer. No entanto, com tudo isso, ele estava a caminho do inferno. Por quê? Porque ele confiava no que ele fazia para Deus. E agora está o grande ápice. E não no que Deus fez por ele. Qual é o seu currículo hoje? O que é que você tem para expressar para Deus? O que é que você tem para mostrar para Deus? O seu sobrenome evangélico? Seus anos de membresia? Suas lideranças em departamentos? Carne. Consequências da carne. Nada disso serve de moeda de troca diante de Deus. Não existe, irmão. Paulo declama em alto e bom som que somos libertos por Cristo. Que nem a circuncisão e a incircuncisão tem valor algum. Nada que venha da carne tem valor sobre o conhecer a Cristo verdadeiramente. E somente pela fé que atua em nós, pelo amor. Que amor é esse que é Cristo ressurreto? Então até aqui o Senhor se mostra para Paulo. Até aqui Paulo ele vai confrontar de igual para igual e vai chegar justamente no versículo 7 com uma nova contabilidade na graça. 7 ao 9. No versículo 7, Paulo abre o livro da contabilidade da sua alma. Ele usa termos comerciais da época. No passado ele olhava para o seu currículo e escrevia na coluna dos ativos, lucros, o grego QD, e achava que acumulava crédito com Deus. Ele achava que acumulava. Mas na estrada de Damasco, quando a luz de Cristo ressuscitou a sua vida, o alcançou, ele percebeu que toda a sua justiça própria era um obstáculo que o impedia de ver o Salvador. E o que ele fazia? Ele pega a caneta e transfere tudo o que estava na coluna de lucro para a coluna de perda. Agora, tudo aquilo que ele tinha alcançado outrora já não valia mais nada. Tudo para ele era perda. Era prejuízo. Prossegue para o versículo 8 e ele eleva o tom do seu discurso. Ele não nos diz apenas que perdeu alguma coisa, mas que considera todas as coisas como perda. E qual o valor do seu passado perto de Cristo? Ele usa a palavra grega skibala. As nossas Bíblias traduzem por escória, que algumas vai ter na tradução refúgio. Paulo agora vai dizer que tudo aquilo outrora é escória, é lixo, de nada vale, não tem valor nenhum. Mas a palavra literal que Paulo usou foi essa mesma, esterco, fezes humanos ou animais, ou comida podre jogada aos cães. É um termo forte, visceral, mas é o termo realmente usado. Aquilo não tinha mais valor nenhum para Paulo. Tudo aquilo que outrora na sua cabeça se fazia presente como algo merecedor de salvação ou de busca incessante por agradar a Deus como fariseu, nada mais tinha valor algum. Paulo olha para toda a sua moralidade farisaica, para todos os seus diplomas e diz, perto da excelência do conhecimento de Deus, de Jesus, meu Senhor, minha justiça própria, cheira mal como esterco. Basicamente é isso. Basicamente, Paulo vai dizer que cheirava mal. As suas atitudes cheiravam mal. Tudo aquilo que ele fazia, perseguições, tentativas de chegar e alcançar alguma glória, pelos ritos farisaicos, cheirava mal. Então ele está confrontando aqueles que estão lá na igreja de Filipos e dizendo o seguinte, tudo que vocês fazem eu fiz melhor. Essa é a verdade, tudo que vocês são, eu fui melhor. Tudo que vocês almejam, eu já almejei e fiz muito melhor. Mas para mim, tudo nesse exato momento é perca. Nada mais para mim tem sentido depois que eu tive um encontro com o meu Salvador. Depois que eu entendi que nada que eu viesse a fazer poderia me salvar. E Paulo ele vai chegar no capítulo 9, que é o ponto X desses 11 versículos, que é a justificação pela fé.
Porque é algo que, quando você para entender, você descansa, meu irmão. Paulo, ele descansou no Senhor, sabendo que ele não podia fazer nada. Que nada que ele viesse a fazer, falar, não tinha mérito nenhum. E é um prazer para nós também ter esse descanso. Essa justificação imputada a Abraão, lá em Gênesis. Antes mesmo da circuncisão, Abraão foi imputado à fé porque ele acreditou em Deus. Não foi simplesmente um corte que foi feito na sua parte íntima. E isso não vinha de geração em geração simplesmente porque era um ato, uma simbologia. Mas não, meu irmão. Existia algo muito maior por detrás disso. Existia algo que você tinha que ser circuncidado de coração. Não só a carne precisava ser rompida, mas também o seu coração precisava ser rompido. Então, quando os judeus se deparam com o que está acontecendo em Filipos, ele diz, não, opa, peraí, não. É Cristo e as obras. Só Cristo para eles não valia nada. Era Cristo e também algo a mais. E Paulo diz, epa, não é por aí. E isso nos faz, novamente, eu vou dizer, nos traz um conforto. O conforto de realmente sabermos que eu não tenho participação nenhuma no plano salvífico de Deus. Deus, ele traçou o seu plano e colocou o seu Filho para vir até aqui, vir a esse mundo pecaminoso, ser circuncidado ao 8º dia também. Cristo, ele não precisaria ser circuncidado e foi. Não tinha pecado algum para que isso acontecesse, não tinha como ele refletir algo porque Cristo era santo, mas agora nós temos o prazer e nós temos a grande dádiva que é a representatividade dessa circuncisão através do batismo. Outrora o batismo era só para homens descendentes prioritários e de uma estirpe, de uma linhagem. Hoje Cristo veio e hoje o batismo é para o homem, é para a mulher. O batismo hoje é para qualquer nação. O batismo hoje é para qualquer pessoa. Então hoje o Senhor, ele vem abrir as nossas mentes para que nós não coloquemos mais as nossas forças e angústias em nós mesmos. O mundo, ele está ansioso, a depressão está batendo a porta por conta disso, meu irmão, porque a gente tenta, de forma ou outra, traçar planos por nós mesmos. Às vezes os cães somos nós, os maus obreiros somos nós. A carne, ela é perigosa, meu irmão. Esse parece, mas não é algo realmente preocupante. É preocupante. E Paulo vai trazer essa vigilância para nós. Paulo, ele vai dizer o que é que tem que ser feito justamente para que nós não venhamos a cair nesse abismo. Na verdade, isso é um abismo. Parece que você está pendurado e a qualquer momento você vai cair. Quando você coloca tudo aquilo nas suas forças, tudo aquilo no seu desempenho, o abismo abre e você está perto de cair, meu irmão. O sentimento é esse. O sentimento é de queda. O versículo 9, ele traz essa questão de que nós devemos realmente ter cuidado. Nós devemos não imputar a nós mesmos algo que não é competência nossa. No versículo 9, Paulo vai dizer que ele quer ser achado
nele, em Cristo, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Muitos tentaram caminhar pelas suas próprias pernas, tentaram fazer da sua forma e não conseguiram ter êxito. Aqueles que estão atacando a igreja de Filipos é um desses exemplos. Quando Paulo vai dizer que ele não confia na carne, é porque ele já sabe que confiou muitas das vezes e nunca deu certo. E ele traz essa exortação na noite de hoje para que nós venhamos a também ter o mesmo pensamento. Às vezes nós sofremos, passamos angústia, depressões, problemas psicológicos, pensamentos vãos, colocamos as forças em quem nós não devemos colocar, amamos pessoas que não devemos amar, protegemos pessoas que não eram para ser protegidas, escondemos pecados que não são para ser escondidos. É o parecer. Parece que está ajudando. Parece que está trazendo algum benefício. Mas na verdade ele só quer passar a rasteira. O inimigo das nossas almas, ele tende a fazer isso diuturnamente. Isso já vem de muito tempo. O ataque de Satanás, Calvino vai dizer, contra a igreja, já vem de muito e muito tempo. Não é de hoje. E às vezes a gente diz, não, eu não vou conseguir. Não, eu não vou suportar. Ah, não é legal porque eu acho que por mim mesmo, se eu fizer isso, eu colocar nas mãos do Senhor, vou deixar o Senhor fazer e não vou fazer nada. Não nesse aspecto. Ah, mas a minha vida é uma turbulência, uma tribulação tremenda. E aí, o que é que eu faço? Romanos 5. Um ouro deixado para que nós venhamos a nos debruçar. Justificação pela fé e paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. O grande ponto aqui, irmão, que quando você veio para Cristo, quando você diz, eu aceito, porque também é válido, alguém erroneamente disse para você que teria algumas coisas boas, iriam acontecer várias coisas boas. Quando você veio para Cristo, disseram que sua vida ia melhorar. A sua vida ia ficar repleta de alegria, de paz. Sua vida ia ser maravilhosamente abençoada. Mas eu acho que esqueceram de dizer que também tem tribulação, meu irmão. Romanos vai dizer que nós vamos passar por tribulações e vamos nos alegrar. Porque isso faz com que nós venhamos a perseverar, a caminhar, a buscar mais e mais essa grande alegria que é nos encontrarmos com o Senhor.
E através dessa perseverança, nós teremos experiência. E essa experiência vai produzir esperança, Hebreus 11. A justificação pela fé, meu irmão, é algo sensacional. É algo na qual eu descanso e digo graças a Deus por isso. Esse é o ponto-chave do capítulo 3, versos de 1 a 11. É justamente essa questão de que as obras não vai ter nenhuma participação na justificação. Não há um dualismo entre elas. Ela não vai ter êxito. Ela nunca vai ganhar. A não ser que você não seja um eleito. Aí ela vai ganhar. Aí tudo aquilo que você buscava nesse mundo, meu irmão, se você quer ouro, busque mais. Se você quer prata, busque mais. Se você quer festa, busque mais. Se você quer diversão, busque mais. Mas se você quer encontrar-se com Cristo, deixe tudo aquilo de lado. Tenha tudo isso como perda, como Paulo fez. Nada mais tem importância a não ser conhecer a Cristo. Versículo 10. Uma vez Paulo foi esvaziado de si mesmo e preenchido com a justiça de Cristo, seu motor de vida mudou. Ele não trabalha mais para ser salvo. Ele não trabalha mais para ser salvo, mas trabalha porque foi salvo. Existe uma diferença agora. Paulo ele tem essa compreensão. Ele não precisa mais dizer que vai trabalhar para ser salvo. Agora ele tem a consciência que ele trabalha porque é salvo. Ele expressa no seu novo eu, no seu novo alvo, que ele diz que é conhecê-lo. Não um conhecimento de dicionário, mas uma intimidade diária e profunda. Paulo ele não conhecia Cristo. Até então, Paulo, ele combatia, ele caçava, procurava, assassinava a todos aqueles a quem professava ser amigo de Cristo. Mas agora Paulo, ele deixa tudo isso de lado. Agora ele tem um novo entendimento, que ele não precisa mais trabalhar para ser salvo. Porque ele precisa somente conhecer a Cristo. E na noite de hoje, que o Senhor venha a se apresentar para vocês verdadeiramente, que vocês venham a conhecer a Cristo verdadeiramente, não de dicionário, mas com uma intimidade diária e profunda, oração, leitura, e não se parecer como, mas ser como Cristo. E ele também diz que existe poder na sua ressurreição. O poder do Espírito Santo que transforma o pecador e ressuscita corações mortos espiritualmente. Coração endurecido, coração esse que muitas das vezes não escuta a voz do Espírito Santo. Que o Senhor está falando, o Espírito Santo está falando e nós não nos atentamos àquela voz que diz não, não, não. Eu quero fazer por mim mesmo e eu vou. Parece algo insistente, mas é como Paulo vai fazer lá no tríplice aviso aqui também. Então existe um poder na ressurreição de Cristo para nós, crentes no Senhor. Nosso coração, ele é esmagado, triturado, cortado. E nós escutamos a voz do nosso Deus, do nosso Senhor, do Espírito Santo. E a comunhão com os seus sofrimentos. Como foi dito, a vida não é fácil, principalmente a vida do cristão.
Se nós não tivermos comunhão com o sofrimento de Cristo, certo? Nada nós podemos fazer, porque se Cristo, com o seu sofrimento, com a sua ressurreição, se Cristo não renasceu novamente, de nada importa tudo aquilo que foi dito. Nada mais nos importa. Paulo não prega o evangelho da prosperidade. Ele sabe que seguir a Cristo envolve carregar a cruz, sofrer pelo nome dele, sendo moldado à imagem da sua morte, para finalmente alcançar a gloriosa ressurreição dentre os mortos. Essa é a palavra do nosso Deus. E para finalizar, meu irmão, o texto de hoje nos coloca diante do espelho da alma. Vimos o alerta de Paulo contra os perigos do legalismo exterior. Vimos que até o melhor currículo humano é incapaz de comprar o favor de Deus. Aprendemos que a verdadeira contabilidade do reino exige que consideremos nossa justiça própria como esterco, para que possamos ser achados cobertos unicamente pela justiça de Cristo. E a aplicação bem rápida, fácil e sucinta. Converta-se a Cristo. Digo isso não em termos pejorativos e nem maldosos e muito menos afrontosos, mas que Cristo circuncide o seu coração, que você escute a voz do nosso Deus. Para quem confia em si mesmo, se hoje você vem ao culto confiante que a sua moralidade, sua frequência na igreja ou sua bondade natural vão te salvar, eu te convido em nome do Senhor a declarar falência espiritual nessa noite. Abra mão dos seus créditos. Jogue o seu currículo fora. Clame pela justiça que vem de Deus pela fé. Para quem se sente cansado, se você está exausto de tentar carregar o peso de regras humanas para ser aceito por Deus, descanse. A obra está consumada na cruz. Você é aceito não porque você é perfeito, mas porque aquele que está em você assim o é. Amém por isso, meus irmãos. Deus seja louvado. Baixe sua cabeça. Santo Deus, eterno Pai, na noite de hoje, ó Pai, o Senhor falou aos nossos corações. Que nós possamos escutar a Tua voz santa, que nós possamos, Senhor Deus, principalmente, Senhor, colocar em prática. Que nós venhamos ter discernimento entre as coisas da carne e do Espírito, Senhor. Que nós possamos, ó Pai, ter perseverança, Senhor Deus, em meio às tribulações desse mundo. Assim eu te oro, Deus, no santo nome de Cristo Jesus. Amém.